E aí pessoal, vou gravar mais um vídeo aqui da série de problemas de maratona. Dessa vez eu escolhi o RI 2088, que é o combate à dengue. Nesse problema ele diz o seguinte: a gente tem diversos pontos no plano cartesiano e um ponto desse é o ponto inicial. Desse ponto inicial eu quero sair, visitar todos os outros pontos que estão nesse plano exatamente uma vez e voltar para o ponto inicial. Então, assim, lendo isso a gente já percebe que parece só o problema do caixeiro viajante, né? Se a gente pegar, olhar aqui também a entrada, né, o limite do problema, ele diz que n é igual a 15 no máximo, então não tem muito mistério, é o problema do caixeiro viajante, né, porque como o caixeiro viajante ele é um problema NP, com entradas muito grandes ele é inviável, né, então como é n até 15 a gente pode ter certeza que é esse tipo de problema. Então vou copiar o primeiro caso aqui para a gente ver como é que resolve. Então, o que é? Ele vai te dar um n, depois ele vai te dar o primeiro um x e um y, que representa a posição inicial, depois ele vai te dar n pontos, que são os pontos que o cara quer visitar. E a entrada termina com 0, né? Então vamos lá. Então, int n, vou ler aqui o while scanf %d é n. Então, como ele vai me dar 4, por exemplo, depois ele vai me dar 5 pontos, sendo que o primeiro é o inicial, então eu já vou incrementar esse meu n aqui, porque eu sei que são 5 pontos, vou tratar todo mundo igual, não preciso tratar como é ponto inicial ou não. Eu vou saber que o ponto inicial vai ser o ponto 0. Então eu vou criar aqui um arrayzinho, um vetorzinho para o x e um para o y, e vou ler. Então scanf, %d, x mais i, y mais i. Beleza. Esse n aqui a gente vai deixar ele global porque o problema do caixeiro viajante é um problema que envolve programação dinâmica, né, para poder resolver ele um pouco mais rápido. Aí a gente vai precisar usar esse n aqui nas outras funções. Então vamos lá. Para o caixeiro viajante funcionar, o que ele faz? A gente passa para a função um ponto e ele pega esse ponto e calcula qual é o melhor caminho para eu ir nesse momento. E como é que ele vai saber isso? Ele vai tentar ir para todos os pontos que não foram explorados ainda. Então, se eu estou no ponto 0, 0, iniciei meu algoritmo, o que ele vai fazer? Ele vai tentar o ponto 1, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 4, 3, 3. Ele vai chamar todos. E quando eu cair nesse aqui, aí ele vai ver, quais pontos eu já visitei. Então, eu não posso visitar mais eles e vou partir para os da frente. E assim por diante. Eu sempre vou tentar todos os pontos que não foram visitados ainda. Então, a cada momento a gente vai precisar saber a distância de um ponto para o outro, de um para o outro, de um para o outro. Então, o ideal é a gente criar uma matriz para deixar já salvo lá todas as respostas desse problema. Eu vou criar aqui então uma global, double, né, que é distâncias, a distância vai ser ponto flutuante, ele me diz que o máximo são 15 pontos, então vai ser 15 pontos mais o ponto inicial, são 16. Então aqui eu vou deixar 17 mesmo, é 17 por 17, não vai ser quantidade de pontos. Calcular esses pontos, a distância é fácil. N, for int j. A gente bota aqui dist de j é igual. Vou botar d aqui, vai ser uma opção que eu vou criar. xi, yi, xj, yj. Aqui vocês podem ver que vai ter. A gente vai estar recalculando a distância várias vezes, né? Porque se eu calculo i para j, é a mesma coisa que j para i, né? Mas não faz muita diferença não, mas vou botar aqui. Vou fazer aqui diferente, né? Vou deixar aqui de i para ele poder calcular a distância para ele mesmo. Não vai ter tanta diferença de tempo aqui, como a entrada é muito pequena, né? Isso nem importa muito, mas assim a gente otimiza um pouquinho o nosso algoritmo. Então essa função de distância, como é que a gente pode fazer? É d, né? Então int x1, int y1, int x2, int y2. A distância, para a gente calcular no plano cartesiano, o que a gente faz? É só calcular a hipotenusa da diferença dos pontos, né? A diferença de x, dos dois x, a diferença dos dois y, calcula a distância, a hipotenusa desses dois valores. Então, hipótese de x1 menos x2, y1 menos y2. Beleza, então aqui a gente já tem um vetor salva todas as distâncias possíveis. Aí agora, como é que a gente vai representar cada estado da solução do caixeiro viajante? Porque a cada momento eu preciso saber
qual foi o último ponto que eu visitei, né? Para eu poder saber qual vai ser a distância dele para o próximo que eu vou escolher. E preciso saber também quais foram os pontos já visitados, porque eu não posso revisitar nenhum ponto, eu tenho que visitar somente pontos que não foram visitados ainda. Para isso, a gente pode, para salvar esse conjunto, né, a gente pode usar um bitmask. Como o tamanho da entrada é no máximo 15, a gente pode usar um bitmask e falar que cada posição de dentro do bitmask está relacionada a um ponto. Por exemplo, esse caso aqui são 5 pontos. Eu posso então ter um bitmask de tamanho 5, né? Na verdade o bitmask vai ser maior se a gente só vai usar 5. Então eu posso representar assim, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Eu tenho isso aqui, o meu estado inicial é esse. Não visitei ninguém ainda. Aí quando eu visitar o primeiro cara, eu posso vir aqui e falar, você é o primeiro cara, está visitado. 1. Aí se eu for visitar, por exemplo, agora o último, o quinto, eu venho aqui e marco o quinto como visitado. E assim por diante. Então a todo momento eu vou indo nesse bitmask e vou manipulando ele. Então eu vou criar aqui, a gente vai precisar memorizar toda essa função, né? Então os estados, como a gente definiu, primeiro vai ser um inteiro, que vai ser qual foi o último estado que eu visitei, o último ponto, que vai ser, são 17 no máximo. E aqui é o bitmask, então qual é o tamanho máximo que pode ter esse conjunto? O tamanho máximo vão ser 16, né? Então vai ser vai ser 2 elevado a 16 estados possíveis, né? O tamanho desse meu bitmask tem que ser 2 a 16. Então, eu posso colocar aqui, fazer um shift aqui, 1 a 17, que isso aqui, os dois tracinhos, o que ele faz? Ele pega, por exemplo, se eu tenho isso aqui, e eu dou um shift de 2, o que ele faz? Ele pega todos os números e desloca em duas casas, então ficaria o quê? 0, 0, 1, 0, 0. É isso que ele faz. Então se eu quero 17 caras, ele vai pegar o número 1, vai deslocar ele 17 vezes e vai me dar um inteiro com esse tamanho. Então, vou tirar isso aqui, beleza. Já vou zerar esse meu memorization aqui. Vai ser de tamanho N. O J vai ser até 1 a N J++, e mesmo na posição de J recebe menos 1, certo? Então, já vou botar aqui, já vou printar a resposta vai ser com duas casas decimais, vou botar o nome da função solve, eu vou passar então, foi o último cara que eu visitei, foi o 0, e vou passar aqui o 1, que o primeiro cara já foi visitado, porque eu sempre tenho que começar do cara 0, né, do primeiro ponto, então eu posso falar que ele já foi visitado. Então o meu bitmask atual, para o primeiro caso eu vou chamar a função assim. Vou passar esse daqui, é o último cara que eu visitei, que foi o 0, e aqui é todos os já visitados, né? Beleza, então a função ela vai ser do tipo double também, solve int id e int bitmask. Então o caso base é o que? Quando eu visitei todo mundo. Como é que a gente sabe que eu visitei todo mundo? Vai ser se todo mundo for 0. Ou seja, se a quantidade a quantidade de uns forem iguais a n. Então, nesse caso são 5 caras, então se eu tiver 5 números uns, eu posso falar, acabou o algoritmo, pode sair. A gente pode fazer isso de algumas formas. A gente pode contar o número de 1 dentro desse bitmask, a gente pode vir aqui nesse bitmask e falar assim, if existe uma função implementada já que é essa daqui, built-in _pop count, que ela nos retorna quantos bits uns a gente tem, quantos bits estão setados. A gente poderia fazer isso então. Se a quantidade de bits setados forem iguais a n, né, quer dizer que eu já visitei todo mundo. Então, retorna o quê? Retorna a distância desse cara que eu tô pro 0, porque ele quer visitar todo mundo e voltar pro cara inicial, né? Então, retorna dist do que eu tô para o 0. Só que aqui, a gente pode deixar assim mesmo. Existem outras formas, a gente poderia fazer também assim. São 5 caras, né? Então, vamos supor que a gente tem isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Como é que a gente faz para saber se todo mundo está setado ou não? A gente poderia pegar e fazer um shift também. Eu pego o 1 e dou o shift de 5. O que ele vai me retornar quando eu faço isso? Ele vai me retornar 1, 2, 3, 4, 5. Aí quando eu dou o shift
No 1 de 5 ele vai vir 1, 2, 3, 4, 5. Então vai vir para cá. Aqui vai ser 0. Então, o 1 shift 5 vai ser isso aqui. Se eu diminuir 1 desse valor, o que que acontece? Vai virar o quê? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar assim meu bitmask. E isso aqui nada mais é que todo mundo setado, 5 caras setados. Então, uma outra forma de fazer seria, se o bitmask for igual a 1 shift n. Mas vamos deixar aqui também que dá no mesmo, vai funcionar da mesma forma. Na verdade eu não sei nem qual vai ser mais eficiente. Eu acho que se a gente testasse diretamente, desse o shift seria o mais eficiente. Mas como é muito pequeno, então talvez não influencie tanto. Vamos lá, if memo. Então vou ver se eu já calculei esse estado, né? Se eu não vou sobrepor, foi diferente de menos 1. Retorne memo de id de bitmask. Aí vou pegar aqui então a resposta. Vou definir aqui infinito. Vou definir aqui em cima uma macro aqui de infinito. Define inf 0x, 3f, 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 3f. Como é float, eu vou botar bem grande. Aí boto um LL no final para ele converter. Como é double, né? Então, double também ele é um long. Então a gente bota bem grande o valor. Eu percorro agora percorro todos os pontos disponíveis ainda e verifico. Esse ponto eu já visitei? Se eu já visitei, não faz nada, continue. Se eu não visitei, eu vou visitar e vou ver se ele me traz a melhor resposta, né? Então, para eu saber que eu não visitei, basta eu ver se exatamente aquele bit que eu estou vendo agora, ele é 0. Se for 0, eu tenho que visitar ele também. Então, para a gente testar isso, pode ser assim. If bitmask end o i, que o que acontece aqui? Vamos supor que eu vou pegar, o meu i está no 2, né? Eu tenho lá meu bitmask, meu bitmask é esse aqui. E meu i está no 2. Então, quando eu faço 1, 2, o que ele vai me retornar? Vai ser 1, deslocado duas vezes, então vai ser 1, 2. Ele vai me retornar isso aqui. Né? Vai me retornar 100. Então eu posso pegar aqui, eu pego o meu bitmask e pego o meu número e dou um end. Quando eu dou um end aqui, ele vai pegar 0, 0, 0, 0, 0. Ou seja, vai me retornar 0. E 0 é falso. Então ele vai me dizer, não, não está setado. Se estivesse setado, se eu tivesse visitado, aqui teria um 1. Aí na hora que eu desse um end, ia ficar 0, 0, 1, 0, 0. Que isso aqui é um número diferente de 0, então ele é verdadeiro, né? Então beleza. Para a gente setar é bem fácil, é só fazer isso. Agora eu chamo minha função e pego o mínimo dela. Então, antes recebe o mínimo de chamando a função mais a distância do cara que eu estava para esse que eu estou indo, né? Então vai ser a distância de quem eu estava, que era meu id, mais o cara que eu estou indo, mais isso aqui. Quem vai ser o próximo id? O próximo id vai ser 1, né? Porque a função sempre recebe quem foi o último. Então o último vai ser o i, na hora que eu chamar a função, de bitmask, só que agora eu tenho que incluir nesse bitmask esse i aqui, porque não posso usar ele de novo. Para incluir é basicamente igual aqui em cima, só que a gente muda o e para o ou, porque quando eu faço o ou, se for 0 ou se for 1 vai... Quer ver? Deixa eu botar aqui em cima de novo o mesmo exemplo. 0, 1, 0, 1, 0. Aí, se eu tiver isso aqui, se eu der um ou, o que ele faz? 0, 1, 1, 1, 0. Ele mantém os uns dos dois lados que eu estou passando, né? Então ele mantém todos os uns de cima e todos os uns de baixo. Que aí fica o novo bitmask fica assim. Então, ou, 1 e i. Beleza. Aqui acabou. Agora basta retornar. Memo de id e bitmask recebe antes. Pronto, é só isso aqui, finalizou. Então vamos executar aqui para ver se dá certo. Deu, ó, 8.89. Vamos ver se passa a questão. Vou copiar aqui. Combate a dengue, submeter. Enviar. Beleza, olha, passou. O tempo, não sei se ficou muito bom. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver o ranking aqui, se o tempo ficou... não ficou de tudo ruim não, mas
Poderia cair um pouquinho mais, se a gente tirasse esse built-in aqui, talvez cairia um pouco mais. Quer ver? Vamos fazer o teste. Se o bitmask for igual a 1n menos 1, como eu expliquei já o que faz isso, né? Vamos ver se o tempo cai um pouquinho. Olha lá, o tempo caiu bastante, né? Caiu até demais. Ficou em segundo lugar no ranking. Então, é isso aí. Até a próxima. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Sugestões também. Pode deixar nos comentários que eu vou ler. Até!